agora do Felipe Dávila, que é do Novo. Só colocar aqui, próxima tela. Aqui. Pronto. O Felipe Dávila também não tem um grande conteúdo na parte da cultura, são ideias mais gerais, mas eu acredito que aqui a gente consegue também entender um pouco o pensamento dele e também o pensamento do partido, que apesar de ser um partido novo, mas ele já tem uma ideia, pelo menos estruturada, como é que eles pensam a visão de mundo deles, né, de governabilidade. Então, e a gente precisa olhar para ver como é que essa visão é trabalhada na nossa questão do plano de governo deles, né? Mais uma vez, se você está chegando agora, na descrição da onde você está assistindo, seja na Twitch, seja no YouTube ou no Facebook, a gente tem uma descrição com os links de cada plano de governo dos candidatos que a gente está agora passando aqui com vocês e a gente está comentando, tá? Então você vai lá depois, se você quiser, para ter uma ideia geral do que é o candidato, você vai lá, clica no link, baixa o PDF, dá uma lida, e aí você pensa, se é interessante, se não é interessante, o voto é seu, o voto é democrático, e aqui a gente não quer influenciar nada. A gente está analisando quais são os pontos bons, quais são os pontos negativos, e a partir daí a gente tem uma ideia geral, que é a ideia, né? O react, a gente está comentando. Então a ideia é exatamente essa, né? Reagir. Você reage de uma forma, eu reajo de outra, democraticamente, respeitosamente, a gente segue a vida e assim caminha a humanidade, ok? Então vamos lá. Felipe Dávila, ele tem aqui, uma das primeiras ideias dele, ele fala que é o Conselho de Cultura. Então, o que ele fala é o seguinte: vamos criar o Conselho Nacional de Cultura, aberto a pessoas e representantes do Brasil e do exterior, que tenha características autorreguladoras para o setor. Esse conselho irá construir planos plurianuais, contemplando diferentes modalidades de expressão cultural. A implantação do plano será monitorada por meio de indicadores e por um sistema próprio de verificação. Todo o programa incluído no plano plurianual da cultura será sua execução monitorada e o seu desempenho avaliado. Os programas que não atenderem a critérios mínimos de desempenho serão descontinuados. Quando eu falei da visão do mundo, é justamente isso, né? O Novo, ele tem muito essa ideia de Estado mínimo e de uma governabilidade muito próxima do que é uma empresa. Então, planos, metas, objetivos, então tudo isso aí está inserido e vocês puderam entender mais ou menos como é que estão pensando aí nessa questão do Conselho de Cultura. Só que vem exatamente batendo com aquela ideia da Soraya, do Sistema Brasileiro de Cultura. A gente já tem um Sistema Nacional de Cultura, a gente já tem um Plano Nacional de Cultura, que tem as suas ferramentas, que tem as suas formas de estar fazendo suas métricas, né, a sua forma de medir. Enfim, existem esses números, existem essas formas, então por que trabalhar uma coisa nova se a gente já tem uma coisa que existe? Uma coisa que está com dificuldade, que está encontrando algumas adversidades no meio do caminho, mas que até então funcionava e que agora ainda precisa de um up, né? Precisa de uma ideia geral. Então, eu acredito que se no eventual governo novo, se no eventual o governo do Novo, eles chegassem a implantar um Conselho Nacional de Cultura ou não, mas que pensasse no Sistema Nacional de Cultura atual e entendesse com essa visão que eles querem ter de planos, de métricas, enfim. Mas olhar para o que já existe e aprimorar o que já existe. Não quebrar e criar uma coisa nova. O que, aliás, existe muito, né?
também estados e municípios. Sempre que tem uma ideia de um outro, alguém chega, quebra, cria uma coisa nova. Aí depois vem o outro, quebra o que fez o anterior e coloca numa coisa nova. Não, eu acho que a gente já poderia trabalhar na questão de ampliação ou de recuperação das coisas que já existem. É uma ideia interessante? É, conselho, mas dentro de uma coisa que já estava até certo tempo funcionando. Então, eu não vejo com bons olhos isso, porque você acaba explodindo, limpando para criar coisa nova, para depois vir outro e coloca o que tinha antigo, sabe? Então, para quê? Eu acho para mim, eu acho uma ideia não muito relevante. Pronto. Visto que já existe uma realidade. Aqui no 3. Mapear as atividades. A elaboração de um atlas de criatividade do Brasil que identifique o potencial do desenvolvimento dos setores criativos e induza a conscientização dos governos locais e da população sobre a importância e o potencial econômico desse setor. O Atlas servirá como base para o desenvolvimento de políticas locais e direcionamento do financiamento público federal. O mesmo será realizado na área do turismo, no módulo do Observatório do Turismo de Minas Gerais, que mede os índices econômicos da atividade turística no estado. É interessante. É interessante você criar um Atlas. Mas voltando lá na Soraya, né? Como se isso fosse uma ferramenta complementar. Né? A gente precisa realmente entender o que acontece no nosso país, precisa de uma coisa muito fundamentada, de uma tecnologia que consiga mapear isso de uma forma muito própria e muito precisa. Isso é fato. Mas isso só com uma atitude isolada, assim, um plano de desenvolvimento para entender. Beleza, a gente tem onde existe as coisas, mas tem outras áreas do Brasil que estão com carências e agora a gente identificou esses problemas e a gente vai preencher onde tem as carências. Entendeu? Então o Atlas não se resume apenas nesse Atlas, mas que ele seja uma ferramenta para complementação de desenvolvimento de outras demandas. Aí sim seria interessante. Agora só mapeamento de atividades, você faz um trabalho incompleto, no meu entender. Outro ponto aqui interessante, vamos ver se tem. Não tem. As ideias do Felipe Dávila, eles ficam nesse sentido. Para mim eu acho muito, esse plano de governo dele ficou bem completo, porque primeiro a orientação que ele coloca aqui são de coisas realmente necessárias, mas segundo uma visão do novo, né, de Estado mínimo, enfim, uma série de outras coisas, e eu acho que nesse sentido, diante das nossas demandas, nós teríamos muita carência. Muita carência. Aqui tá muito incompleto, né, de como, pelo menos em linhas gerais, como o Estado trabalharia a questão das demandas das instituições, se vai ter um Ministério da Cultura ou não. Ficou muito vazio, ficou muito pobre, assim, por me dizer. Apesar de entender que isso faz parte de uma visão liberal de Estado, né? O Estado não intervindo tanto na economia. E aí a gente está falando também da economia da cultura, economia criativa. Então, um conselho que pudesse administrar linhas gerais, um mapeamento das atividades, eu acho até coerente com a visão que eles têm, mas para mim faz muita falta
não entender outros pormenores de como o governo, um possível governo do novo pudesse desenvolver essa área para o país, né? Infelizmente.